Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de matemática. E galera, na aula de hoje nós vamos estudar representação de potência em algumas figuras geométricas, certo? Para isso, desde já eu peço que vocês peguem o material didático de vocês e me acompanhem lá na página 7. Vamos lá, galera? Espero que vocês estejam dispostos aí para estudar, porque conhecimento nunca é demais, galera. Vamos lá? Olha só. Observe essa sequência de quadrados na malha quadriculada. Vocês têm aí três diferentes tipos de quadrados, cada um aumentando em uma certa proporção. Letra A. Desenhe o próximo quadrado dessa sequência. Olha só. Para começar, nós temos aqui a primeira figura que tem apenas um quadrado. Galera, olha só. Como que faz a área de um quadrado? Como que calcula a área de um quadrado? Olha só. Para calcular a área de um quadrado, você simplesmente calcula o comprimento vezes a largura. Como um quadrado tem todos os seus lados iguais, então é simplesmente lado vezes lados. Como esses dois lados têm o mesmo tamanho, a gente pode usar como potência, simplesmente L elevado à segunda potência. Lembram? Então, olha só, galera. Para a primeira figura, nós temos que a área aqui é 1 vezes 1, certo? Segunda figura, nós temos que 2 vezes 2, que é igual a 4 quadradinhos. Sempre é esse padrão. Para a terceira figura foi simplesmente 3 vezes 3, que é igual a 9. Para vocês montarem a quarta figura, basta vocês lembrarem que a quarta figura vai ter 4 quadradinhos no comprimento e 4 quadradinhos na largura. Simplesmente 4 vezes 4, que é igual a 16 quadradinhos menores. Certinho aí, galera? Desenhem a figura de vocês e depois voltem ao vídeo novamente. De quantos quadradinhos seria composto o quinto quadrado? Lembra do padrão que eu falei com vocês? A sequência dos números naturais? 1, 2, 3, 4. A quinta figura seria 5 vezes 5, ou simplesmente 5 elevado à segunda potência. E como 5 vezes 5 é 25, então, portanto, teria 25 quadradinhos na quinta figura. Vamos lá? Letra C. Complete a tabela com o total de quadradinhos de cada figura por meio de uma multiplicação, potenciação e por meio de uma potência. Galera, eu vou estar ensinando vocês aqui a fazerem os três primeiros e depois vocês vão lá e continuem fazendo, ok? Olha só. Temos aqui, eu fiz aqui um resumo aqui, MI significa multiplicação de fatores iguais. Já falei com vocês que uma multiplicação de fatores iguais é quando você multiplica dois ou mais números iguais. Por exemplo, 2 vezes 2 é uma multiplicação de fatores iguais. Então, olha só, gente. Nós temos quadrado, indicando a figura correspondente a ele. Nós temos aqui multiplicação de fatores iguais. Nós temos a representação de potência. E nós temos o total de quadradinhos que vai ter em cada figura. Vamos lá? Olha só. Para a primeira figura, a gente tem uma multiplicação de fatores iguais. Quais seriam esses fatores iguais, gente? Olha só, eu tenho 1 de comprimento por 1 de largura. Então, simplesmente, para calcular a quantidade total de quadradinhos da primeira figura, seria 1 vezes 1. Lembra que potência de expoente 2 é porque o número ele foi repetido duas vezes para multiplicar? Então, na potência ficaria 1 elevado à segunda potência, certo? Então, vamos lá. Qual é o total de quadradinhos da primeira figura? 1 vezes 1 é 1 quadradinho. Vamos para a próxima? Segunda figura, galera. Olha só.
Multiplicação de fatores iguais. Lado vezes lado. Então, nós temos 2 vezes 2. Por meio de uma potência, a gente tem 2 elevado à segunda potência. Total de quadradinhos, 2 vezes 2, 4. Terceira, galera. Terceira figura, nós temos lado aqui, que é 3 vezes 3. Por meio de potência, nós temos que 3 elevado à segunda. E o total de quadradinhos da terceira, 3 vezes 3 é igual a 9, ok? Agora é com vocês, continuem completando a tabela. Depois, pausem aí o vídeo enquanto vocês completem a tabela e depois voltem aí novamente. Galera, a tabela completa, ela fica dessa maneira aí. Pausem o vídeo e confiram aí as respostas de vocês. Continuando aí, nós temos a letra D. Qual é a posição do quadrado cuja potência é igual a 144? Vejamos que nós estamos trabalhando aqui com potências de expoente 2, ou seja, elevado à segunda potência. Então, nós podemos pensar o seguinte: quais são os dois números que, se você dois números iguais, que se você multiplicar, vai ter o resultado como 144. Bom, galera, a figura que corresponde a isso aí é a figura 12, que está na 12ª posição. Por quê? 12 elevado à segunda potência é igual a 12 vezes 12, que é igual a 144. Ok, pessoal? Então, galera, eles inventaram aí que as potências que tem expoente 2 é chamada aí a sequência de quadrados perfeitos, ou seja, que você utiliza dois números iguais para a multiplicação. Então, qualquer potência que apresenta 2 como expoente, eles chamam de uma forma específica. Por exemplo, eles chamam aqui de 1 elevado ao quadrado ou o quadrado de 1. Por que eles falam quadrado? É porque está medindo a área de uma figura quadrada. Então, por isso, quando aparecer 2 no expoente, qualquer que seja a potência, você fala que a base está sendo elevado ao quadrado. E não igual à segunda potência que a gente falava antigamente. Não está errado você falar que está elevado à segunda potência, mas eles costumam chamar de elevado ao quadrado, ok? Virando a página aí, gente. Na página 8, nós temos agora uma malha isométrica, que é uma malha composta por triângulos. E essas malhas, elas são utilizadas para representação de figuras tridimensionais, ou seja, que você consegue ver as 3 dimensões dela: comprimento, largura e a altura. Seguindo o mesmo padrão da primeira, nós temos o seguinte: letra A, desenhe o próximo cubo. Galera, é a mesma coisa, só que lembrando vocês o seguinte: um cubo a gente observa 3 coisas: o seu comprimento, a largura e a altura desse cubo. Ou seja, esses pontinhos aqui, gente, essas retas ligadas por 2 pontos, são chamadas de arestas do cubo. Ou simplesmente, para calcular o volume de um cubo, você utiliza aresta vezes aresta vezes aresta, ou simplesmente aresta elevado à terceira potência, certo? Então, continuando aí, galera. Para desenhar o quarto cubo, é só vocês analisarem a sequência de cubos. Por exemplo, o primeiro cubo, ele tem 1 no comprimento, 1 na largura e 1 na altura. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1. O segundo cubo, ele vai ter 2 vezes 2 vezes 2. Então, para vocês fazerem a quarta figura, é só vocês colocarem 4 no comprimento, 4 na largura e 4 na altura. Para vocês aí é mais fácil, vocês têm a malha isométrica, facilita muito. No meu caso aqui eu não tenho essa malha para mim fazer essa proporção exata. Então, depois que vocês fizerem aí, o cubo vai ficar nessa proporção aqui, galera. Seguindo aí, letra B. Quantos cubinhos formam o quinto cubo dessa sequência? Então, vamos lá. O primeiro cubo, galera,
é apenas 1. O segundo cubo, que foi 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8. O terceiro segue o mesmo padrão. Quantos cubinhos vai ter lá na quinta sequência? Então, olha só. Se um cubo tem todas as dimensões iguais, é só vocês fazerem. Já que é a quinta sequência, então vai ter 5 cubos em cada dimensão. Então, simplesmente vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é igual a 125. O que eu representei aqui? Simplesmente 5 elevado à terceira potência. O 3 aqui, gente, é porque repetiu 5 3 vezes, como vocês já estudaram anteriormente. Complete a tabela, mesmo passo lá da tabela do quadrado. Porém, lá em quadrado a gente utiliza somente 2 coisas e no cubo a gente utiliza 3. Vamos lá? A primeira figura eu tenho apenas um cubo. Então, para medir o volume desse cubo, eu precisei repetir o 1 multiplicando 3 vezes. Utilizei 3 fatores iguais. Como ficaria essa resolução em potência? Simplesmente 1 elevado à terceira potência. Total de cubos, 1. Segunda, galera, seria o 2 repetido 3 vezes. Ou simplesmente 2 elevado à terceira potência. E o resultado seria 8. Terceira figura, 3 repetido 3 vezes, ou simplesmente 3 elevado à terceira potência, que é igual a 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Então tem assim, ó, letra D. Qual é a posição do cubo de potência igual a 1000? Então, qual é a sequência de cubos que apresentaria 1000 cubinhos em seu encaixe? Galera, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Pense em um número que multiplicado 3 vezes, ou seja, ele mesmo 3 vezes, ou seja, como fator igual 3 vezes, é igual a 1000. Bom, muito simples. Esse número seria o 10, ou seja, a 10ª figura apresentaria essa proporção. Por quê? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ok? Ou simplesmente 10 elevado à terceira potência. Ok, galera? Notando vocês aqui, essa sequência que tem na tabela aí, nada mais é do que a sequência dos cubos perfeitos. Olha só, galera. Então, o expoente 2, ele tinha a função de determinar a área de um quadrado. A potência de expoente 3, ela tem a função de determinar o volume de um cubo. Então, ao invés deles falarem simplesmente que está elevado à terceira potência, eles costumam falar que está sendo elevado ao cubo. Lembre-se disso, não confundam. 2 é elevado ao quadrado e 3 eles leem elevado ao cubo. Certinho aí, galera? Então agora eu peço que vocês façam aí o exercício que está lá na página 9 até a página 10. E vão lá no livro de atividades de vocês e façam aí a página 4. Bons estudos para vocês e até a próxima aula, galera.